Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Victor e eu vou estar dando essas aulas para vocês que se referem à disciplina de Construção Civil 1 para a turma de Engenharia Civil, ok? Então, gente, nessa disciplina de Construção Civil 1, o que a gente vai ver, né? O que essa ementa abrange? Nós vamos passar por diversos aspectos, diversos pontos de uma obra, desde os serviços preliminares, então, desde o conhecimento de projetos, até chegar a várias etapas que são executadas na obra. Então, nós vamos começar lá nos serviços preliminares e vamos caminhar por praticamente todos os itens, né, todas as partes que a gente tem dentro de uma obra, ok? Dentro de uma edificação, tá? E aí depois vocês vão continuar com esses conhecimentos, né, buscando essas informações lá na disciplina de Construção Civil 2. Então, aqui a gente vai fazer uma base com diversos tópicos, né? A ementa ela é recheada com diversos itens que serão avaliados. Vocês vão perceber que esses itens, né, o decorrer da disciplina, ele de alguma forma apresenta uma sequência de etapas da nossa obra, ok? Então, nós vamos passando etapa por etapa até que a gente chegue lá no final com uma obra acabada, beleza? Sem mais delongas, já queria começar nessa primeira aula com vocês o assunto, né, propriamente do que a gente vai tratar aqui, ok? Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui e vamos começar a nossa primeira aula. Então, nessa aula de número 1, eu queria trazer para vocês uma introdução, né, algumas definições, perdão. Como, por exemplo, a definição de construção civil. Construção civil, ele é um termo que vai englobar a confecção de obras como casa, edifício, ponte, barragem, diversos tipos, né, que a gente vai ter, onde participam engenheiros civis, arquitetos, em colaboração com técnicos de outras disciplinas. Então, se a gente pegar, né, o que é uma construção civil? É uma obra, uma edificação qualquer, né? Estou fazendo uma obra onde eu tenho engenheiro, arquiteto ou somente engenheiros e um corpo técnico. Esse corpo técnico vale tanto para a parte elétrica, para a parte hidráulica ou para a mão de obra como um todo, né? O nosso mestre de obras, né? Por definição, vamos dizer assim, ele é um técnico em edificações. Então, técnicos de diversas áreas vão compor o corpo daquele pessoal que vai estar executando uma construção civil. Okay? Já a obra vai designar para nós um projeto executado ou pendente de execução. A obra civil, que é a maior parte dos nossos casos, né, vai ser um conjunto de atividades nas quais eu vou alterar aparência, estrutura ou forma de uma edificação. Beleza? Já empreendimento é o ato ou efeito ou resultado de empreender algo com um determinado fim. Então, nesse caso, nosso empreendimento, o que vai ser? Eu estou empreendendo meus recursos, meus esforços para um determinado fim. Qual que é esse empreendimento que eu quero? A obra ou o serviço, tá? Dependendo do que for acordado ali, ok? E o edifício, ou como a gente costuma chamar, né, o prédio, vai ser uma construção com finalidade de abrigar atividades humanas. Então, toda e qualquer atividade humana que está dentro de uma edificação, a gente fala que é um edifício, okay? Que está no edifício, beleza? O princípio que deve nortear as nossas construções, né, ainda mais quando a gente trata de engenharia civil, a gente tem que tentar sempre lembrar de alguns pilares para essa construção. Então, por exemplo, né, eu preciso construir no menor tempo possível e no menor custo, aproveitando o máximo meu rendimento de ferramentas e mão de obra, além do pilar, né, que é fundamental, que é a segurança. Então, nós estamos estabelecidos, né, o engenheiro civil como um gestor de obras, como alguém capacitado para gerir, ele tem que estar atento a essas quatro grandes áreas, né? O tempo de obra, o custo da obra, o aproveitamento e gestão de ferramentas e mão de obra e a segurança, ok? Então, você tem que entregar algo de qualidade, com segurança,
aproveitando maximamente a sua gestão, fazendo o máximo que você puder de gestão de ferramentas e materiais, com o menor custo e menor tempo. Né, praticamente fazer um milagre. Né? É o que todo mundo espera de um engenheiro. Okay? Para que isso seja possível, né, para que esses 4 pontos sejam atendidos, é necessário que a gente esteja atento às fases da construção. Então, eu vou dividir aqui, né, essa construção em 3 grandes fases. A fase dos trabalhos preliminares, a fase de execução e a fase de acabamento. Essas 3 fases vão compor todo o escopo da nossa obra. Perfeito? E nós vamos dividir cada uma delas aqui agora. Então, os trabalhos preliminares, eles são trabalhos iniciais, que antecedem a construção. Vamos citar alguns deles, né? Elaboração do programa. Eu vou comentar com vocês o que seria essa elaboração do programa, né? A escolha do local, antes de iniciar a obra. Organização da sua praça de trabalho, mesmo que seja com instalações provisórias. O estudo do subsolo, a terraplanagem, a locação da obra, o projeto, tudo isso é anterior à construção propriamente dita. Depois, a fase de execução. Então, eu já estou na obra, estou executando a obra, estou com serviços ali. Então, eu tenho consolidação do terreno, compactação e tudo mais, né? Fundação, obras de concreto armado ou simples, aterro, levantamento de parede, cobertura, piso, forro, esquadria, tubulação de água, de energia, de esgoto, revestimento de paredes e piso, pintura, enfim, nós vamos ter várias coisas, né? Aí entra aqui, pintura não, né? Pintura já entra em acabamento, que é a nossa terceira fase, que vai ser o assentamento das esquadrias propriamente dito, colocação de rodapé, colocação dos itens, né, dos aparelhos elétricos, hidráulicos e sanitários, né? Os vidros, pintura, acabamento dos pisos e a limpeza geral para finalizar a obra. Tá? Então você pegou desde lá o início, né, até a entrega para o seu cliente na fase final. Que é isso? São essas 3 grandes fases, certo? Vamos falar um pouquinho aqui sobre os trabalhos preliminares nessa primeira aula, tá? Então, o que é aquele item que eu citei, que é o programa? Quando eu vou estabelecer um programa para minha obra, né, não é um software ou nada desse tipo, mas eu preciso organizar o projeto de uma construção qualquer, levando em consideração 3 fatores. Primeiro, uma lista dos componentes que a obra vai precisar. Então, eu preciso, antes de iniciar a minha obra, ter em mente uma lista de itens que eu preciso ter na obra. Por quê? Se aquilo não tem na minha região, por exemplo, eu quero fazer uma parte da obra com um material que não existe na minha cidade nem na minha região. É aconselhável que eu utilize esse tipo de material? Eu preciso fazer um balanço. O que é economicamente viável, o que meu cliente não abre mão, enfim, eu preciso fazer esse balanço. Segundo item, conhecimento do mecanismo de serviço. Eu preciso entender as etapas que serão executadas. Então, primeira coisa, eu visualizo a lista de itens, o que eu preciso ter, depois, né, vai me virar lá quase que aqueles itens de memorial. Depois eu preciso de um conhecimento das técnicas construtivas, né? Por isso nós estamos aqui hoje, para tentar, hoje e nessa disciplina, né, para tentar passar esse embasamento para vocês, esses mecanismos de serviço. E depois, o terceiro item é a existência de certos códigos normadores. Eu tenho alguns códigos, algumas normas que eu preciso seguir. Quais são elas? Eu preciso ter em mente essas normas antes de iniciar o meu projeto, as minhas obras. Por quê? Se eu estiver fazendo tudo da minha obra e perceber que tudo que eu fiz está fora de norma, aquilo é inválido, né? Ah, sim, vai cair. Isso são discussões que a gente levando para o limite, a gente não consegue chegar numa conclusão plausível, mas se eu entregar uma obra para um cliente completamente fora das normativas, mesmo que ela não caia, ele vai ter diversos problemas com aquilo, ok? Diversos problemas na saúde da obra, né? Na vida útil dela, ok? Depois, a escolha do local. Como é que eu faço para escolher um local? E aqui, pessoal, é interessante que vocês tenham em mente o seguinte: esses critérios que eu vou passar aqui para vocês, aqueles critérios quando há uma opção. Porque muitas vezes é o seguinte: eu tenho um lote, eu vou construir nele. Tem como eu fazer uma escolha de outro lote? Não, eu tenho só aquele, né? Então eu estou restrito à minha condição
de ter apenas um. Ou então o cliente chega para você, vai te contratar como engenheiro, né, mais à frente. Ele fala, não, eu preciso construir neste lote. Mesmo que as condições ali não sejam adequadas, ele só tem aquele. Você precisa construir, a escolha já está dada, né? Aqui eu estou tentando estabelecer alguns critérios onde a pessoa pode ter a opção de escolha, ok? Então, eu preciso averiguar diversos pontos do meu local para, com base nesses pontos, escolher um local que seria melhor do que outro para uma construção, ok? Eu preciso tentar tirar o máximo de vantagens dessa escolha, que vai facilitar para mim, que vai baratear para a minha obra, enfim, tá? Então, primeiro item para a escolha, eu preciso analisar se existe ou não um impedimento legal para o uso daquele terreno. Se existe esse impedimento legal, eu preciso primeiro verificar isso e resolver esse problema. Então, se eu só tenho um lote, né, e tem um impedimento legal nele, de imposto, por exemplo, né, está com imposto atrasado, a prefeitura não vai liberar aquela construção, né, ou o terreno é de uma herança e os proprietários lá estão no abrigo judicial. Vai ter como você começar a construir naquele lugar? Não é ideal que você consiga, né? Então, primeiro, a gente resolve esses embrólios, esses impedimentos judiciais e legais, ok? Depois, se a topografia permite uma implantação econômica da obra. Você tem dois lotes, imagine só, né? Duas situações. Um lote, ele é plano, completamente plano. O outro lote, ele tem uma declividade com um desnível de 7 metros, de 5 metros, de um ponto a outro. Em qual dos dois você vai ter menos custo para executar? Na primeira opção, onde você tem um terreno plano, né? Quando você precisa tentar evitar ao máximo cortes e aterros, porque é um serviço caro, nós vamos falar dele aqui como uma das etapas construtivas. Então, eu tenho que tentar escolher uma topografia que me seja mais adequada, que seja mais economicamente viável para mim, ok? Depois, se a natureza do meu subsolo permite uma construção estável e pouco onerosa. Eu preciso fazer um estudo de solo ali para avaliar se aquele local realmente é adequado para o tipo de obra que eu quero executar. Poxa, Victor, mas mesmo que eu tenha um terreno péssimo, né? Vamos imaginar assim, eu estou construindo um pântano. É possível construir lá? Sim, é possível. O pessoal de Dubai, lá da Arábia, está fazendo prédios gigantescos em cima do deserto. Então, é possível. Só que o custo que você vai ter nesse processo vai ser muito mais elevado do que se você tivesse, por exemplo, um subsolo estável, né, com uma resistência razoável, que conseguir suportar as cargas da sua edificação. Então, se você tem a opção de escolha, procure um subsolo, né, um lote, com um solo mais estável, com um solo que tenha uma segurança maior. Depois, é interessante que o lote ofereça boas condições quanto às vias de acesso, direção de vento, clima e pouco barulho. Esses critérios, eles parecem às vezes ser um pouco abstratos, né? Poxa, por que eu preciso ter uma via de acesso? Imagine só, pessoal, você está fazendo uma obra na favela, vamos imaginar assim, né? Você está no Rio de Janeiro fazendo uma obra no meio da favela. Como é que vai chegar material lá? Você vai ter dificuldade. Como é que vai chegar a caçamba? Como é que você vai tirar a caçamba? Então, você tem diversos pontos, né, que uma via de acesso satisfatória vai te ajudar demais, né? Se você não tem isso, sua via de acesso ela é prejudicada, ela é complicada. Você precisa ter uma gestão para entender o processo de chegada de material. Por exemplo, teve o caso que eu estava tocando uma obra que era na rua, tinha uma rua, né, ela era na esquina, uma das ruas era muito estreita e tinha um restaurante no meio do quarteirão. O restaurante sempre lotava na hora do almoço. A partir das 10h30 até 1h30, mais ou menos, era impossível estacionar o carro naquele local. Sabendo disso, o que a gente fazia? Organizava as entregas de material ou para os horários anteriores, né, mais cedo, ou para o fim da tarde. Se eu fosse, por exemplo, colocar uma carga de cimento lá, ou de tijolo, no meio do horário de pico, eu não teria como descarregar, porque não teria local para o caminhão de materiais parar, por exemplo. Né? Então, eu preciso tentar
Se eu não tenho uma via de acesso satisfatória, eu preciso organizar a gestão dessas questões quanto engenheiro civil. Depois, se há possibilidade de escoamento de água pluvial, águas servidas e águas vegetadas. Pessoal, essa questão de o terreno, por exemplo, ser abaixo do nível da rua, isso é um complicador. Por quê? As nossas tubulações de esgoto, todas, né, de água pluvial, todas trabalham por gravidade. Então eu preciso sair de um ponto mais alto e chegar num ponto mais baixo. Se a minha casa toda, meu lote inteiro está abaixo do nível da rua, implica que ou eu vou ter que aterrar para chegar, né, ter um nível superior à rua, ou eu vou precisar bombear, o que é muito mais caro. Né? Ou então a água vai ficar ali, empoçada, e não vai sair mais. Então, assim, eu preciso tentar procurar locais que tenham um nível de terreno adequado. Caso não tenha, de novo, né? É um item que vai encarecer a sua obra, a sua execução. Preciso ainda fazer uma análise do Código de Obras do município e Lei de Uso e Ocupação do Solo. Essas duas normas, vamos dizer assim, né? A Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras do município é que vão pautar a forma que eu vou poder construir naquele local. Se tem que ter recuo, qual recuo, frontal, traseiro, nas laterais, como é que eu vou conseguir adequar isso, enfim. Todos esses detalhes eles vão estar lá dentro desse código de obras. A gente não pode, não deveria fazer obras sem essa primeira análise, sem essa análise prévia do código. Por quê? Você faz a obra, aquilo não está de acordo com o código. Você vai conseguir uma licença para construção, que a gente chama de alvará? Não. Depois que você construiu, você vai conseguir registrar aquele imóvel tendo habites, por exemplo? Também não. Então você vai ter algumas complicações junto à prefeitura para legalizar a situação, ok? Em relação ainda às escolhas do local, terrenos muito acidentados ou com possibilidade de inundação devem ser rejeitados. Aqui é claro, né, pessoal? Lembrando que caso você tenha a opção de escolha, né, eu estou escolhendo entre um lote plano e um que é muito íngreme ou que ele é todo afundado, né? Eu vou escolher, eu vou rejeitar esse que eu vou precisar da movimentação de terra e vou escolher o terreno plano. Okay? O terreno ideal, como é que ele se comporta? Né? Ele é um terreno enxuto, firme, com leve inclinação, num local calmo, bem arejado e isolado. Aqui em Rio Verde ainda é possível encontrar esse tipo de lote. Agora, se você for fazer uma construção lá no centro de São Paulo, isso é possível? Você vai conseguir encontrar o local com todas essas características? Muito possivelmente não. Se existir esse local, ele é extremamente caro. E aí depois você já vai ter ali um balanço de novo que é viável ou não, tá? Todos esses itens, né? O contrário de todos esses itens, né? Você vai ter muito provavelmente que lançar ou lembrar de acrescentar algo que vai encarecer sua obra. Okay? Então, você precisa sempre consertar o terreno, né? Se ele não tem tal coisa, eu preciso melhorar tal parte. Se ele funciona assim, eu preciso adequar de tal forma. Enfim, ok? Em relação ao projeto, pessoal, todo projeto ele consta de duas partes. Todo e qualquer projeto que você imaginar. Primeiro é uma parte gráfica e segundo uma parte descritiva. A gente na parte gráfica, né, dentro dessa parte gráfica, também tem duas partes, que é o desenho propriamente dito e a parte escrita com as informações técnicas, né, que estão no projeto, ok? Todo mundo já deve ter ciência, né, mas o projeto de arquitetura, possivelmente, vai estar sendo composto por planta baixa, cortes, planta de fachada, planta de situação, planta de locação, planta de cobertura. Você vai ter alguns detalhes, né? Para a parte estrutural, tem os projetos estruturais, eu tenho os projetos elétricos, os projetos hidráulicos, enfim, tá? Então eu preciso ter todos esses projetos em mãos. Além disso, eu tenho uma parte descritiva, que é um memorial descritivo contendo os trabalhos que serão realizados. Então, eu vou ter que colocar ali, por exemplo, né, no memorial descritivo, quando você está fechando o contrato com um cliente, por exemplo, você precisa ter o memorial descritivo dizendo os itens que você vai utilizar na obra. Ó, nós vamos utilizar lá a bacia sanitária da marca fulana de tal.
ou os conduítes lá da parte elétrica da marca tal, com diâmetros tais e tais e tais, ok? É preciso ter em mente todo o escopo do seu projeto para que você consiga criar o seu memorial descritivo. Além disso, né, você vai precisar apresentar no memorial cronograma e orçamento. O cronograma são as etapas da obra ao longo do tempo, né? Isso aí eu acho que todo mundo já deve ter em mente do que se trata um cronograma de obra. Então, eu vou colocar o início e fim de cada etapa, do início ao fim da obra, né? Passando por todas as etapas, semana a semana, ou dia a dia, enfim. E o orçamento. Eu vou precisar detalhar esse orçamento dependendo do tipo de obra que eu estou executando. Se é uma obra particular que eu estou executando para um cliente, eu vou fazer um orçamento mais preciso, mais enxuto, né? Eu vou ter que trabalhar com os preços de mercado, tentar refinar o máximo possível para eu conseguir atender o meu cliente. Agora, se estou fazendo uma obra pública, com licitação, eu posso trabalhar com os preços de mercado? Não é o ideal. O ideal é que você trabalhe com as planilhas que são fornecidas, ok? Então, você trabalhar lá com TCPO, com as planilhas do CUB, enfim, tá? A tabela de composição de preços, ok? Aqui, só um recorte, né, dessa nossa tabela de composição de preços, onde vocês vão perceber o seguinte, não sei se todo mundo já viu isso, caso não tenha visto, como é que acontece? Você vai ter diversas etapas sendo descritas ali e orçadas, né? Então, eu peguei ali, por exemplo, o item de demolição. No item de demolição, você vai ver que existem várias coisas. Ó, demolição de cobertura com telha cerâmica, demolição de cobertura com telha ondulada, demolição de forro de tábua de pinho, enfim. Você vai ter diversos itens. Demolição de concreto, demolição de alvenaria, enfim. Isso tudo vai estar descrito, né? O que é o serviço que vai ser realizado. Ele vai dar a descrição da unidade que aquilo está sendo medido e da hora homem, vamos dizer assim, né? De quanto da hora do profissional você vai ter, que vai ser necessário para, no caso, demolir 1 metro quadrado. Então, para demolição de cobertura com telha cerâmica, o primeiro item, eu vou precisar da hora homem do pedreiro 0,06 horas para demolir 1 metro quadrado. Então, dessa forma, você consegue fazer um orçamento de quanto você vai gastar de mão de obra. Assim como eu tenho também outro item, né, lá no item de locação de obra, por exemplo, a descrição dos materiais. Então, eu vou usar para locação de obra, para locar 1 metro quadrado, eu vou usar 0,09 metros quadrados da tábua de 1 por 9 polegadas. Vou usar 0,012 quilogramas de prego. Ou seja, né, eu consigo assim determinar tanto o meu custo com mão de obra quanto de materiais, ok? Se a gente trazer isso aqui para a realidade comercial da nossa cidade, vocês vão perceber que existem algumas discrepâncias, principalmente nos materiais, ok? Mas isso aí é tema para outras aulas, ok? Em relação à legalização da obra, pessoal, a gente vai ter essa legalização em dois momentos. Primeiro, antes da obra, depois, no fim da obra. Antes da obra, eu preciso providenciar a aprovação do projeto junto à prefeitura. Então, a prefeitura tem que me fornecer uma licença para construção ou um alvará de construção. Depois, eu preciso ainda, né, dependendo do caso, do tipo de obra que eu vou executar, da aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros, ou ao meio ambiente, ou à vigilância sanitária. Então, eu preciso aprovar também nos órgãos que fiscalizam aquele tipo de obra que eu tenho. Se eu tenho uma obra comercial, por exemplo, né, e vai trabalhar com comida, eu preciso fiscalizar em todos esses órgãos. Eu preciso aprovar, quer dizer, em todos esses órgãos. Se eu tenho um escritório para construir um escritório de engenharia, por exemplo, ou um escritório de advocacia, eu não preciso de todas essas regulamentações. Eu vou fazer a aprovação junto à SUDERN, né, que é o órgão aqui do nosso município, e junto ao Corpo de Bombeiros. E assim por diante. Cada tipo de obra vai precisar de determinadas exigências, ok? Além disso, pagar as taxas junto ao CREA e colocar placa na obra. Pessoal,
A placa na obra é imprescindível, ok? Ah, Vitor, mas isso aí é só propaganda. Não é. Se o fiscal do CREA passa pela sua obra e lá existe uma RT, mas não tem placa, você, engenheiro civil, será multado, porque você é responsável técnico por aquela obra e não tem uma placa sua lá. Então você é multado por isso. Caso o cliente não tenha RT nem placa, o cliente é multado, tá? O dono do imóvel é multado. Mas a gente tem que se resguardar, né? Tem que conseguir passar esse problema ao cliente. Tenho ainda, né, como uma forma de legalização, entre aspas nada, né? Uma legalização mesmo. É solicitar a ligação provisória de água e energia. Eu preciso que as pessoas responsáveis do município vão até minha obra, né? Isso é uma forma de legalização para tornar minha obra legal, que lá tenha o padrão de energia e o hidrômetro, para que eu consiga fazer essa ligação, ok? E aí você vai ter que fazer essa construção, essa adequação na sua obra, de acordo com os padrões dos órgãos. Então, a minha instalação de água, por exemplo, tem que seguir o que está sujeito às exigências lá do órgão responsável pela ligação de água. Se eu for fazer a ligação da parte elétrica, eu vou lá no órgão responsável pela parte elétrica e vou ver como é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que assentar, colocar aquele padrão para energia elétrica. Enfim, tá? Cada órgão, né, vamos dizer assim, vai trabalhar com determinadas exigências para legalizar a minha obra. Perfeito? Já ao final da obra, o que eu preciso, né? Eu vou precisar fazer vistorias e ligações definitivas de água, esgoto, energia elétrica, telefone e a vistoria final dos bombeiros, tá? Essa ligação definitiva de água e esgoto, isso pode acontecer antes, tá? Antes do final da obra. Você não precisa ficar lá com uma instalação provisória. Você já pode fazer a instalação adequadamente ali, né, da forma correta, tá bom? Agora, o corpo de bombeiros vai precisar, ao fim da obra, ir lá vistoriar o projeto que eles aprovaram, para ver se está tudo conforme eles tinham aprovado, ok? Então tem que ficar bastante atento nisso. Que o seu projeto aprovado na SUDERJ seja o mesmo, né, com as adequações do bombeiro e seja o mesmo que o corpo de bombeiro vai verificar, tá? Se existe um gargalo em uma das 3 etapas, você vai ter problema, tá? Preciso requerer junto à prefeitura local o habite-se. Esse habite-se vai me dar a permissão de habitar, né? Eu vou poder me mudar para a casa, poder habitar ali dentro dos parâmetros legais, ok? Isso tem que ocorrer também ao final da obra. Então, terminou a obra, você vai lá na prefeitura, entra lá com o pedido de habite-se. Eles vão pedir o seu alvará, vão pedir a certidão negativa de débitos do imóvel, e aí você vai, né, com o alvará que você já tinha conseguido, vai conseguir retirar o habite. E aí o fiscal da prefeitura vai visitar a sua obra, comparando a obra executada com o projeto que ele tem em mãos, que foi lá do alvará, ok? Então, uma coisa vai levando a outra, né? Então, se você fez alterações da obra nesse meio de campo, né, nesse meio tempo, você precisaria ter adequado lá o projeto que está na SUDER junto ao alvará, para que aí você consiga ter um habite. Senão você vai ter que fazer essa adequação depois, tá? Eu já vi casos, por exemplo, que a pessoa teve que demolir uma parte da casa, porque a prefeitura não aceitava aquela modificação que ela fez e ela não tinha informado antes, né? Não tinha passado por assim, só resolveu fazer. Do dia para a noite, não, achei legal isso aqui, vou fazer. Fez lá um cômodo a mais, 2 cômodos a mais, não lembro agora. E aí a prefeitura mandou demolir a parte que estava a mais. Não tinha como adequar, põe abaixo. E aí a pessoa teve que colocar abaixo, senão ela não conseguiria. Ela precisava, né, dos termos legais para aquele imóvel e ela teve que demolir. Okay? Depois a gente vai ter que fazer a averbação no cartório de registro de imóveis, mediante o habite e a certidão do INSS, que é em relação aos trabalhadores da obra e tudo mais. Okay? Em relação aos trabalhos preliminares ainda, pessoal, é interessante que o engenheiro, né, o profissional de engenharia, faça uma visita preliminar. Ela deve ser feita e ficar antes de algumas etapas, né? E é preciso ficar bastante atento nesses itens. Primeiro, é preciso
verificar, né, visitar a obra para perceber se as minhas fundações causaram ou irão causar vibrações no solo. Se eu vou ter necessidade de fazer muitas escavações ou um sistema de escoramento para os meus aterros. Eu tenho que ver se vai ter necessidade de aterro ou não, né? E preciso ver se vai haver ou não necessidade de rebaixamento do lençol freático. Isso tudo eu vou fazer uma vistoria prévia, antes de iniciar a obra. Por quê? Essa visita vai me dar ideia de como eu tenho que projetar aquela estrutura. Ok? Deve ser realizada ainda a caracterização física do local e da edificação. O que seria a caracterização física da edificação? Eu preciso ter, primeiramente, um esboço, né? Isso aqui você não tem que apresentar em lugar nenhum, beleza, pessoal? É só para facilitar os processos para você. Então, você vai ter um esboço, você precisa saber se aquele seu lote cabe o que você está querendo construir, né? Então, um esboço, uma ideia inicial, os objetivos da edificação, os compartimentos que você vai ter naquela obra, onde que eles devem ficar, né? Peças e equipamentos a serem instalados, caso necessário, a orientação da edificação, então você vai lá no lote, vê onde que o sol está nascendo, onde está se pondo. Isso aqui para a parte de arquitetura é fundamental. A questão de tráfego, circulações e estacionamento. Imagina, o cara faz um baita do empreendimento comercial e não tem vaga de estacionamento na rua dele. É tudo proibido de estacionar, dos dois lados. Ele vai ter um problemaço, né? Ele não vai ter espaço para estacionar dentro do próprio local, ninguém vai parar, né, teoricamente, no comércio dele. Então, os clientes vão sempre reclamar, né? Poxa, gostei tanto do lugar, mas não tem vaga, enfim. Né? A gente passa por isso aqui na cidade. Também é interessante fazer a caracterização física do local. Eu vou analisar a topografia do local, né? Vou ver os níveis desse lote, a área disponível, a natureza do subsolo, facilidade de abastecimento de água e energia. Existe já isso instalado na região? Conveniências naturais. Por exemplo, eu tenho uma rocha saliente bem no meio do meu lote, ou uma árvore histórica lá no meio. Eu preciso entender isso, né? Efeito estético, o tamanho da obra em relação ao terreno, o tamanho da obra, né? A imponência da obra em relação aos vizinhos. Eu preciso levar isso em consideração para o meu projeto de arquitetura, né? O nível econômico das construções vizinhas. Você tem lá, né? Diversas casas, diversos barracões caindo aos pedaços. Aí você vai lá e constrói o palácio bem no meio. Aquilo se comunica com o bairro? Não, né? Você vai acabar criando um desconforto para todo mundo ali. Enfim, todos esses critérios devem ser levados em consideração. Ainda, eu preciso ver sobre a questão da limpeza. Essa limpeza, a visita de topografia, né? Vai ver em relação à limpeza do meu terreno. Eu preciso fazer a limpeza antes de iniciar o meu serviço de topografia, tá? Então, eu preciso saber como limpar o meu terreno, né? Eu preciso que ele esteja limpo antes do início do serviço de topografia. Não adianta o cara ir lá fazer o serviço de topografia com aquele monte de mato lá no meio, tá? O objetivo dessa visita, né, da parte de topografia da obra, é conhecer as medidas exatas do terreno. Então, com o serviço do topógrafo, você vai conseguir ter as dimensões e os níveis exatos daquela obra. Então, na hora de colocar a obra no esquadro, por exemplo, é fundamental que você tenha o serviço de topógrafo para te auxiliar. Ele vai lá, marca certinho o esquadro, os pontos, as distâncias, enfim, tá? A metodologia de serviço para topografia vai depender das dimensões e da localização do terreno. Em relação à topografia, eu vou ter que caracterizar ela de duas formas, né? Vamos dizer assim. Em relação à planimetria, que eu acho que vocês já viram, né? Planimetria e altimetria. Então, eu preciso da caracterização planimétrica, com as dimensões e os detalhes planimétricos, e a altimetria, que são as curvas de níveis que eu vou ter no meu local. Então, eu preciso da orientação magnética, dimensões e detalhes planimétricos. Preciso também das curvas de nível, dos pontos cotados, né? Que ponto que eu tenho em cada nível, e da referência de nível. Eu preciso, tá bom, esse nível 0 é aonde, né? Você está falando lá que minha obra, em algum ponto, tem um nível -2 ou +3. Em relação a qual ponto? Qual referência? Eu preciso ter isso também caracterizado para
para minha obra. Em relação à caracterização física do local, falando da área disponível, é preciso que você saiba calcular exatamente a área que você tem para aquele local. Você tem um lote regular, é um regular do formato retangular, fica muito simples, né? Você vai fazer um lado vezes o outro, e aí você consegue achar essa área. Agora, o seu lote é irregular, tem muito fundo, né? Ou tem um fundo maior que o outro, você vai precisar ter fazer algumas adequações para conseguir calcular corretamente. Se seu lote ele é irregular, né? Ele tem um fundo estreito, ou a frente é estreita, você percebe que você não tem mais um retângulo, né? Então, você vai precisar adequar a forma de cálculo à forma do seu terreno. Você tem um terreno com a frente curva, de novo, né? Você modificou o formato do terreno e, com isso, tem que modificar também a forma que você calcula a sua área, ok? Em relação, pessoal, às restrições legais que a gente pode ter, né? Que, na verdade, a gente tem. Essas restrições legais, o objetivo delas, né? São aquelas restrições da prefeitura lá, que o pessoal exige algumas coisas, não deixa ser construído de qualquer forma. Algumas pessoas são contrárias a esse tipo de restrição. Por exemplo, para que eu preciso ter um alvará? Por que eu preciso apresentar meu projeto na prefeitura? É uma burocracia que não acaba mais. Até, assim, né, em parte, eu concordo. É uma burocracia, acaba criando alguma tensão entre o projetista e o analista, né? Em alguns momentos você vai ter ali uma briga, uma disputa, mas, pessoal, essas restrições, elas são fundamentais, porque elas vão disciplinar, orientar e uniformizar a forma de construção. Então, você não vai ter mais aquele monte de casa que tem o risco de cair, que não tem nem responsável técnico, nem um esboço de projeto. Tá? Você tendo essas restrições legais, você consegue criar uma situação para a cidade mais homogênea, né? Isso é fundamental, ok? Além do que, né, puxando a sardinha para o nosso lado, sempre que essa restrição legal ela aperta o cliente, acaba criando serviço para profissionais técnicos da área de engenharia e arquitetura, ok? Quais são as restrições mais comuns que a gente tem, pessoal? A taxa de ocupação. Então, a área do terreno que pode ser edificada. É preciso lembrar que todo lote, né, todo o espaço urbano tem um coeficiente de aproveitamento. É uma área construída em relação ao terreno. Eu preciso deixar uma parte do meu terreno sem construção, se possível, né, isso a gente vai falar aí, com área permeável. Então, essa área de ocupação, ela restringe o quanto eu posso construir dentro de determinado lote, ok? Isso é fundamental, porque senão a gente vai ter casas totalmente impermeabilizadas, né? Isso vai criando problemas em efeito cascata, ok? O problema sai da minha casa, passa para a via, da via vai passar, enfim, né, para outras vias que vai só ocasionando mais e mais problemas, por exemplo, né? A questão da água, da chuva, né? É um problema que começa na minha residência e que vai afetar todo mundo, né? Em relação aos recuos, eu tenho que respeitar, né, recuos de frente, às vezes em alguns locais de fundo, recuos laterais. Eu preciso ter isso em mente, as restrições quanto a... Eu não posso colocar, por exemplo, a minha casa encostada dos dois lados, sem que haja ventilação, por exemplo. Né? Eu preciso pensar na ventilação, pensar na iluminação, enfim. Então, não é só um critério de chatice da prefeitura, né? Aquilo ali está pautado de alguma forma dentro de uma restrição. Essa restrição está pautada dentro de um conceito técnico de arquitetura e de engenharia, ok? Em relação a alturas máximas, é preciso respeitar também essas alturas máximas, ok? Área mínima dos cômodos. Você não pode fazer um quarto ou uma suíte ou um banheiro, né, com uma área ínfima, né? Você precisa respeitar ali pelo menos um mínimo de área para que a pessoa consiga tornar aquele cômodo funcional, né, para que a pessoa consiga utilizar o ambiente. Depois, áreas de ventilação e iluminação, isso aqui eu acho que é lógico, né? Não precisa nem falar, você precisa respeitar esses coeficientes.
E isso tudo, né, vamos dizer assim, tudo isso está resumido ou está dentro do nosso código de obras, que vai apresentar alguns outros critérios para a construção e o projeto de obras aqui, em todos os municípios, né? No caso de Rio Verde, nós temos um código de obras próprio. É interessante que vocês conheçam. A gente vai falar sobre eles nas aulas seguintes. Okay? Só voltando, pessoal, o primeiro serviço, né, efetivamente, que eu faço é um serviço preliminar, né? Todos esses aí que eu fiz, eles ainda não estão efetivamente no local, né? Eu estou fazendo projeto no escritório ou em casa, home office, né? Ou eu estou fazendo visitas periódicas só para tirar alguma dúvida, estou fazendo um levantamento das medidas, enfim, mas não é um trabalho efetivamente na obra, tá? No local da obra, né? A limpeza é o primeiro desses, onde eu estou lá, é um serviço que eu estou instalado já na minha obra. Eu preciso tirar todo aquele material que está ali para iniciar o serviço de topografia, posteriormente de fundação, locação e tudo mais, tá? Então, nós vamos ter algumas modalidades para a limpeza do terreno. Vão ter três principais. Você pode carpir. Quando que eu vou usar essa modalidade? Quando a vegetação é rasteira e com pequenos arbustos. Então, eu vou usar lá uma enxada e vou carpir o lote, né? Eu posso roçar. O que que é esse roçar? É quando eu já tenho uma vegetação além da rasteira. Então, eu já tenho uma vegetação um pouquinho maior. Árvores de pequeno porte que podem ainda ser cortadas com foice. Ou eu vou destocar. Esse ato, né, de destocar é quando eu já tenho árvores de grande porte, onde eu vou ter que fazer o serviço por meio de máquinas ou manualmente, utilizando o equipamento necessário para isso, ok? Em alguns casos, você vai poder ter as três modalidades no mesmo lote, tá? Isso aí é tranquilo, né? Os serviços devem ser executados de modo a não deixar raízes ou tocos de árvore que possam dificultar o trabalho. Todo o material vegetal, bem como o entulho, deverão ser removidos do canteiro de obra. Pessoal, isso aqui é fundamental. Por quê? Se você deixa, vamos imaginar assim, você tirou todo o terreno e deixa ali. Quando eu for fazer a minha fundação, vamos dizer assim, né? E você foi e aterrou o terreno. Foi lá, colocou terra sobre o terreno. Aquela vegetação, né, o resto da vegetação, morreu, né? Passou um pouco de tempo, aquilo lá começou a virar matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela vai, né, criar uma situação naquela faixa de solo de queda de resistência. A matéria orgânica não tem resistência praticamente nenhuma. E ela pode ainda prejudicar os elementos construtivos, ok? Então é fundamental que a gente retire isso da obra, ok? Vai lá, coloca na caçamba e manda embora, ok? Gente, por hoje era só. Muito obrigado. Conforme eu for lançando mais aulas, eu vou avisando vocês, beleza? E aí, qualquer dúvida, a gente entra em contato. Obrigado, até mais.